Paz e luz, meus amados. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos falar sobre jurisdição espiritual, lei, tribunal, STF dos céus. Existiria um escritório no céu, um tribunal celestial. A lei que existe aqui na terra, existiriam várias leis no céu. Existiria jurisdição, leis, legalizações, decretos. Então vamos dar a nossa visão jurídica de teólogo, ou seja, do conhecimento de Deus, do conhecimento do Logos, né? Ou seja, a lógica do Logos. Vamos analisar Deus do ponto de vista jurídico, ou seja, vamos olhar para os céus de uma forma jurídica. E vamos perceber, você vai perceber que muitos atos, como a morte de Cristo, a queda de Adão, não passaram de atos jurídicos perfeitos, de leis que nasceram e leis que foram cumpridas. Então você vai ver a Bíblia de uma maneira diferente. Você não vai ver a Bíblia de uma forma poética, mas vai ver agora, vamos tentar ver, através do Espírito Santo de Deus, a Bíblia de uma forma jurídica. Vamos ver Deus através de uma forma jurídica. Deus como um juiz. Para iniciarmos, vamos ler aqui a Bíblia em Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então vamos estudar sobre a lei. Não aquela lei de Israel, ou essa lei, não matarás, não roubarás, não. Vamos estudar de uma forma geral. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Oxalá seja firmes os meus passos, para que observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os meus mandamentos, os teus mandamentos. Render-te-ei graças com alegria de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. De que maneira poderá o jovem guardar puro os seus caminhos? Observando segundo a palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Bem, quando nós olhamos a Bíblia, podemos ver a Bíblia, a história de Deus, de diversas formas. De uma forma poética, de uma forma política, de uma forma partidária, de diversas formas. Mas uma das formas que iremos ver agora é olharmos a Bíblia, olharmos Deus de uma forma jurídica, espiritual. Há uma jurisdição espiritual, há uma legalização espiritual, há leis espirituais que guardam, que manobram. Deus domina este mundo e todos os mundos, todos os anjos, todos os planetas, através de leis. Estamos em cima de uma bola de terra pesando bilhões e bilhões de toneladas, que não foge dos seus movimentos 1 milímetro. Podendo ser calculado anos e anos antes desse movimento acontecer, porque é perfeito. Isso tudo segundo a lei de Deus. Então a lei de Deus abrange não somente o mundo moral, ou seja, não errar, não pecar, não fornicar, não isso, não aquilo, mas também ela é ciência. A lei de Deus, ela chega, os estatutos e preceitos de Deus, chega à movimentação dos planetas, ao crescimento de uma folha, ao crescimento de uma árvore, a lei da semeadura, a lei dos conceitos. Então, Deus
em primeiro lugar, eu acho que em primeiro lugar de tudo, Deus é um ser extremamente jurídico, e tudo que ele faz, ele executa os seus estatutos para o bem-estar de todos. Deus não é prepotente ou egoísta. Deus não faz as coisas pensando nele. Deus faz as coisas pensando em nós. E as leis existem para o nosso bem. A anarquia, tanto na Terra como em qualquer lugar do planeta, dos outros planetas, não existe. Porque é a mesma coisa de num trânsito de São Paulo, nós encontrarmos nenhum sinal, nenhuma lei. Cada um faz o que quer. Anda pela esquerda, anda pela direita, pega a contramão. Não existe, isso é uma loucura. Iria bagunçar tudo, iria morrer muita gente. Então, tudo que o homem faz tem lei. E tudo que Deus faz tem lei. Como somos a imagem e semelhança de Deus, tudo que nós fazemos tem lei. Até na praia de nudismo há lei. Todo mundo anda com a toalhinha na mão. Para sentar no banco tem que sentar em cima da toalhinha para não pegar germe nas outras pessoas. Isso é uma lei. Não pode fazer sexo na frente de todo mundo. Isso é uma lei. Tudo tem lei. No seu organismo existe lei. Na sua mente existe lei. Você está me ouvindo agora, me assistindo. Você está me assistindo e existem centenas e centenas de descargas elétricas no seu cérebro que obedecem uma lei. Os seus rins estão coando o seu sangue. O seu coração está batendo. Tudo isso revela leis e preceitos. O conceito de preceitos é muito maior do que nós imaginamos. É muito maior do que o decálogo, ou os 10 mandamentos. Tudo que nós estamos, dentro e fora de nós, existe lei. A pressão do ar, o ar que você respira, a pressão do seu olho, a pressão do sangue nas suas veias, tudo obedece em leis e mais leis. E essas leis, ela tem várias dimensões, vamos dizer assim, a dimensão moral, a dimensão física, a dimensão metafísica, astrofísica, a dimensão energética, tudo obedece uma lei. Você vai estudar o átomo segue uma lei. Agora, quem botou essa lei, quem ordenou essa lei? Deus, o Todo-Poderoso. A pressão barônica daqui da Terra, a pressão do ar sobre a Terra, o peso, a gravidade, a lei da gravidade. Quem foi que botou a lei da gravidade? Deus é o autor da lei da gravidade. Bastaria um dia sem gravidade para a Terra virar uma bagunça. Os carros voando, os animais voando, as casas voando, as camas voando, e iria virar uma bagunça. Mas a Terra tem a gravidade. Nos outros planetas não tem, tem menor, mas a Terra tem certinha. Então vamos ver a visão teológica acerca das leis universal. A existência das leis, também chamadas estatutos divinos, é notória, não somente na Bíblia. Ou seja, essas leis elas vão além do que nós temos escrito na Bíblia. Ela abrange uma gama muito maior do que imaginamos. Essas leis seriam autônomas, ou seja, Deus teria criado leis autônomas para, através dessas leis, reger todo o universo. O que aconteceu no Éden foi um ato jurídico que deu direito a Lúcifer de implantar o mal no nosso sistema, ou seja, no nosso planeta. Satã, precisava do direito jurídico de colocar o seu reino neste mundo. E para este fim, ele precisava fazer com que Adão caísse. Mas ele utilizou da lei, das artimanhas, para fazer Adão cair. Ou seja, ele não foi diretamente para Adão. Ele foi para Eva, enganou Eva e fez com que Eva enganasse Adão, dando origem a um ato perfeito jurídico, a um ato jurídico perfeito. Ou seja, se Adão tivesse sido enganado, ele teria sido perdoado. Se Eva tivesse sido enganada, teria sido perdoado. Mas Eva foi enganada, mas foi possuída, por uma força espiritual negativa e enganou a Adão, e Adão caiu. Então Adão foi enganado por sua própria carne, que era Eva. Isso deu direito a Satanás de entrar neste planeta, de estabelecer o bem e o mal, de estabelecer o mal
aqui, ou seja, de ter os direitos que até hoje ele tem, né? E foi necessário Jesus Cristo vir como segundo Adão para quebrar essa jurisprudência de Satanás. O ato jurídico não foi perfeito totalmente, porque Eva foi enganada e Adão caiu por amor. Então, quando Adão caiu por amor, segundo o livro de Melquisedeque, ele abriu brecha para que houvesse um resgate também pela mesma via, o amor. Ou seja, quando o homem caiu por causa do amor, ele poderia ser liberto por causa do amor também. A intervenção de Satã no Éden, ele deu o direito jurídico dele entrar e intervir na natureza humana e no nosso planeta. Então, por que Satanás ele não entrou diretamente no nosso planeta e disse: "Ei, peraí, Adão, eu estou aqui, se vira, tu e eu e tu"? Não. Ele precisou criar um ato jurídico que desse direito a ele e aos seus anjos decaídos de possuírem este planeta e, segundo o livro de Melquisedeque, de tomar para si o rio da vida. E o rio da vida para Satanás era muito importante, porque, segundo o livro de Melquisedeque, os anjos precisam do rio da vida para se manter jovem e viçosos. Como houve uma suposta possessão e intervenção espiritual de Eva, deu direito do Senhor Jesus Cristo em parte ser homem e em parte ser Deus. Ou seja, Deus estava encaixado, Deus estava em Cristo, Deus também era Cristo, salvando a humanidade. O ato de Satã deixou brechas para uma ação reparadora. Então, quando Deus sentenciou o homem, Deus deixou logo a brecha jurídica que da semente do homem iria vir o Redentor, o Salvador. Iria vir um que iria salvar a humanidade. Mas o ato de Satã é totalmente jurídico, porque quando ele chega na tentação de Jesus lá na frente, ele disse: "Tudo isso eu te darei, porque se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue." Aí ele mostrou que foi entregue. Ele não roubou, ele enganou, conseguiu um ato jurídico imperfeito, mas conseguiu o direito de possuir os povos e reinos da terra. O que Lúcifer conseguiu foi uma medida provisória, cabendo recursos do afetado. Não foi um ato definitivo. Então, o que Lúcifer conseguiu foi uma medida provisória, ou seja, uma medida emergencial, que deu direito a ele e aos seus anjos de entrarem na terra e de possuírem a terra, de dominar a terra. Antes, a ordem de Deus era crescer, multiplicar e encher a terra, possuir, dominar e sujeitar. Eram 5 ordens. Depois da queda e depois do dilúvio, Deus só repetiu 3 ordens: crescer, multiplicar e encher a terra. O domínio e a sujeição ficou na mão de Lúcifer, que pintava e bordava sobre o planeta Terra, juridicamente acoberto por essa liminar ou por esse ato. Foi uma medida provisória que cabia recursos. A ação descrita no livro de Melquisedeque deu um meio de recorrer, ou seja, como Adão caiu por amor, Lúcifer não. Lúcifer se inchou e caiu porque ele se inchou, ele foi se enchendo, se inflando de orgulho e quis derrubar Deus. Adão não foi assim. Adão não foi se inchando, Adão não quis tomar nada de Deus. Adão, ele caiu sabendo que iria cair mesmo, mas por amor, porque não queria ficar só. Foi um ato, um romance. Ele não queria ficar sem Eva. E ele disse: "Olha, Eva vai morrer, eu também morro com ela", e pronto. Foi um ato de suicídio quase de Adão. Então foi muito diferente da questão da queda de Lúcifer. Lúcifer já foi julgado e condenado. Então o ato dele já é definitivo. Mas Adão ainda caberia recursos de redenção. E esses recursos foi justamente a morte do Senhor Jesus em prol de todos os homens. Adão não caiu porque foi mal, ele era mal, ele queria tomar o planeta só para ele. Diferente de Lúcifer, que se inflou no seu orgulho. Deus
deu o direito ao homem de recomeçar, de solicitar uma intervenção, e essa intervenção mais tarde viria em nome e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus deu o direito ao homem de recorrer desta medida provisória. A lei que está sobre Lúcifer é definitiva, mas a lei que está sobre o homem não é definitiva. Ou seja, a lei que caiu sobre Lúcifer é definitiva. Deus condenou. E essa condenação é definitiva, mas o homem não. Por quê? Porque o homem não caiu porque queria tomar as coisas de Deus. O homem não saiu a enganar. O homem foi uma vítima dele mesmo, da sua própria carne, cabendo recursos, e esses recursos veio em forma do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, né? É a visão de Deus de uma forma jurídica. Nisto era necessário um redentor, né? Ou seja, havia uma contestação dessa medida provisória. Olha só, o que Jesus Cristo iria vir fazer nessa terra era contestar essa medida provisória dos infernos. Antes do advogado chegar, que foi o Senhor Jesus, houve situações, uma medida cautelar, um mandato de segurança que impediu a posse definitiva de Lúcifer neste planeta e a tomada da árvore da vida. Ou seja, Lúcifer queria a árvore da vida, queria o rio da vida, e Deus proibiu do homem e de anjos, de qualquer pessoa, chegar perto dessa árvore da vida. Por quê? Porque como houve recursos, como caberia recursos, a medida provisória não poderia ser implantado na sua totalidade. Isso é uma questão jurídica maravilhosa. Ou você pensava que a questão jurídica era somente aqui na Terra? Não, lá no céu existe um cartório bem mais evoluído, não chega nem a se comparar com os cartórios aqui da Terra. E esse cartório, essas jurisdições são muito bem feitas. Todos os nossos atos aqui na Terra são analisados por esses cartórios celestiais, e esses cartórios analisam segundo as leis, as milhões de leis existentes, tanto no universo quanto aqui na própria Terra. Então Lúcifer não pôde tomar o jardim do Éden, porque a medida provisória dele ainda cabia recursos. Quem é da área jurídica está compreendendo perfeitamente o que eu estou falando. Então este processo tem um tempo. Então haveria um tempo para a implantação do recurso, para vistas do processo e para análise da questão. Então esse tempo foi justamente o período entre a queda, dilúvio, até a chegada de Jesus Cristo, em torno de 4.000 anos, né? Se colocarmos o dilúvio de 1.630 anos, ou seja, da queda para o dilúvio, 1.630 anos, dá mais ou menos 4.000, né? Para chegar hoje 6.000, mas na chegada de Cristo 4.000. Mas se colocarmos o dilúvio, período entre a queda e o dilúvio, 8.000 anos, como a maioria dos teólogos acreditam, então temos aí, né, em torno de 12.000 anos. Bem, esse ato, toda a ação jurídica requer um tempo, e o juiz tem um tempo para analisar o processo. Então esta análise do processo, como cabia recurso, e Deus falou do recurso, que iria vir um da semente da mulher, ou seja, da mesma mulher que derrubou, iria vir um para tentar levantar. Olha só, da mesma mulher que derrubou o homem, iria vir um para levantar o homem. E esse um seria o Filho do homem, seria Jesus Cristo, que também é o próprio Deus. Como Satanás interveio e entrou na mulher e fez a mulher cair, segundo o livro de Melquisedeque, e fez Adão cair, Deus iria vir em Jesus para levantar o homem. Em parte era o homem Jesus, em parte era o Deus Jesus. Homem, Deus, Deus, homem. Bem, então haveria um tempo, e nesse tempo, né, desses recursos, desse julgamento, os demônios sabiam bem disso, que quando os demônios chegaram perto de Jesus Cristo, eles disseram: viesse nos importunar antes do tempo. Então haveria um tempo, e eles não sabiam que tempo era esse, quanto tempo era. O processo estava correndo,
em segredo de justiça. É jurisdição pura. Então esse processo tem um tempo. E esse tempo de implantação demorou em torno de 4.000 anos até a visitação do Senhor Jesus. Então há um tempo. O conflito jurídico entre Satã e Jesus foi preparado desde o Éden. E os sacrifícios de animais apontavam para esse conflito e esse sacrifício de Jesus Cristo, da sua carne, né, por Satanás. Então desde o Éden já era apontado para isso. Vai haver isso, olha, vai haver isso, a medida provisória vai cair. Olha, vai ser julgado, o ato de Adão e Eva vai ser julgado. E vai ser procedente, vai ter um libertador, vai ter um redentor. Jesus chegou no tempo jurídico certo. O confronto jurídico foi inevitável. Estava para acontecer. O tribunal estava pronto. O tribunal dos céus estava pronto. Jesus nasceu. Veio o Messias. Satanás percebeu que o julgamento, né, dessa medida provisória iria ser feito. Então estava ali o segundo Adão, descrito pela própria Bíblia. O segundo Adão. O primeiro Adão caiu. E aí trouxe morte sobre todos os homens. O segundo Adão veio para vencer Satã. Ou você nunca parou para pensar que aquele ato no deserto, aquele julgamento no deserto, Jesus enfrentando o diabo tentando Jesus não caindo, você acha que aquilo aconteceu para quê? Deus não precisava mostrar que era forte. Deus é forte. Ali era Jesus o homem, Jesus o segundo Adão. Satanás não pode tentar Deus e Deus não pode cair em nada, porque Deus é todo poderoso. Mas ali estava a parte humana de Jesus sendo tentada, como a parte humana de Adão foi tentada também. Então o segundo Adão deveria vir enfrentar a jurisprudência de Satã, que era considerado o príncipe deste mundo, para tomar o seu reino de volta, tomar o poder e o domínio de volta das mãos do primeiro anjo, chamado Lúcifer. O segundo Adão, Jesus, também era Adão. Você é Adão. Eu sou Adão. Nós somos Adões. Porque a nossa carne, ela é de Adão. Ela vem, é a mesma carne de Adão. Ela vem apenas se reproduzindo. Mas o DNA, tudo vem do nosso patriarca Adão. Então o que houve ali no deserto foi um confronto jurídico. Deus, em Jesus Cristo, enfrentando Satanás, que julgava ter o direito de possuir a terra. Se Satanás tivesse vencido o Senhor Jesus, certamente ele teria ganho o direito de possuir o jardim do Éden, que ainda continua por aqui. Mas Jesus Cristo viria e veio para vencer, porque o recurso que cabia para a salvação da humanidade estava ali posto. Jesus era o nosso recurso. Tudo que Adão passou, o segundo Adão deveria enfrentar. A fraqueza de Adão, do primeiro Adão, deveria ser substituída pela força do segundo Adão. Isto explica o direito do promotor, vamos dizer assim, Lúcifer, tentar Jesus com todas as sortes de tentações em Mateus capítulo 4. Jesus não passou só 4 tentações, não. Jesus passou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. E aqui para nós, todo tipo de tentação, o promotor chamado Satã, Lúcifer, jogou sobre o Senhor Jesus. Mas você acha que isso era necessário? Jesus não era Deus, ele não tinha todo o poder, mas ele precisava juridicamente desse confronto. Esse confronto entre o bem e o mal aqui na terra teria que acontecer. E havia chance de Satanás ganhar e havia chance de Jesus ganhar. A coisa foi cacete mesmo. A coisa foi forte, muito forte. Satanás jogava a sensualidade dele, como Eva jogou a sensualidade dela para Adão cair. Todo tipo de tentação. O Espírito Santo de Deus levou Jesus para ser tentado. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus? Por quê? Para quê? Para
haver o conforto jurídico. Ali estavam os cartórios do céu, os anjos, Deus, todo mundo ali estava. As leis estavam todas postas e prontas para serem colocadas na mesa. Jesus se expôs à tentação, não para mostrar que é fortão, aí eu sou fortão, eu sou Jesusão, não, mas para vencer juridicamente Lúcifer com as suas artimanhas. Passo a passo, no tribunal da vida, Jesus foi expondo a nova jurisprudência e tomando de Lúcifer a autoridade e quebrando as suas obras jurídicas passo a passo, passo a passo. Na tentação, com os fariseus, com as possessões sutis, que era aquela possessão que o cara ficava possesso pelo diabo, o diabo aparecia em Pedro, o diabo aparecia em Judas, ou seja, tudo isso foi um ato jurídico. Jesus tinha que conquistar o direito sem afetar nenhum homem e nem a Deus. Ou seja, Jesus precisava vencer o diabo sem provocar nenhum pecado para que o ato fosse perfeito. Perfeito. Havia uma medida provisória que dava a Lúcifer o direito principal de neste planeta e a existência das maldições. Ou seja, as maldições estavam soltas no planeta e não tinha como quebrar tanta coisa ruim. E Jesus Cristo, só Jesus Cristo poderia quebrar. O segundo Adão poderia quebrar. Ele veio para isto. Ele veio para este fim. Jesus Cristo não veio para você ter peninha dele. Meu Deus, Jesus Cristo apanhando aquele filme de Mel Gibson. Maravilhoso aquele filme. A gente chora mesmo. Eu mesmo chorei várias vezes. Eu já assisti umas 20 vezes, passo a passo. Mas das 20 vezes, 10 vezes eu chorei muito. Muito mesmo. Então, aquele livro mostra as artimanhas do diabo tentando vencer Jesus Cristo. Ele viu que não tinha mais como manter essa medida provisória, porque é inconstitucional no céu. Então ele tentou várias artimanhas, e essas artimanhas foram contra ele mesmo. A lei estava do lado de Lúcifer, mas Jesus veio para conquistar o direito de volta, ou seja, o direito que Adão e Eva perdeu. Jesus Cristo veio para este fim, para conquistar de volta esse direito. Se Jesus tivesse errado, Satanás tinha vencido. Mas em nada ele errou. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é um advogado quente danado. Glória a Deus que Jesus foi maravilhoso. Não tem outra palavra. A morte de Jesus, ou seja, todos os atos de Jesus na sua vida, no seu ministério, foram atos jurídicos. Ou seja, atos perfeitos jurídicos, que foi quebrando essa medida provisória do pecado, do bem e do mal. E a morte dele definiu. Porque Satanás, ele se auto-suicidou. Ele não tinha para onde correr. Ele foi levando Jesus Cristo para ter o prazer de matar o Senhor Jesus. Mas esse prazer iria condená-lo definitivamente, tirar a força dessa medida provisória. Definitivamente. A morte de Jesus gerou termos legais. Ou seja, Jesus gerou uma nova jurisprudência que dá direito a todos nós de um dia vivermos no céu como Ele ressuscitou, ressuscitaremos, a Bíblia diz, e como Ele é, seremos. Ou seja, Jesus foi o que quebrou. A lei teria que ser cumprida. A morte, Deus falou, se comerdes desse fruto morrerás. Então a morte teria que acontecer. Mas como a lei diz que um homem representa uma nação e uma nação representa um homem, então Jesus Cristo representou todas as nações, a nação humana, e chamou sobre si a maldição, a tal ponto que o Pai o abandonou na cruz, porque onde há maldição, a jurisprudência do céu tem que sair fora. Então, houve descarregamento, descarregou todas as maldições, toda a miséria, mazelas em cima do Senhor Jesus. E Jesus foi pisado, foi moído por nossos pecados. Justamente, Ele era justo, morreu pelos injustos.
Aí chegam os ateus e dizem, mas por que Jesus Cristo morreu? Deus não poderia ter outro meio não, sem precisar a pessoa sofrer tanto, morrer tanto. Era justamente isso, era o descarrego da lei. Jesus Cristo foi um para-raio. O raio da lei descarregou em Jesus Cristo, nos deixando de fora. Então, o cumprimento da lei se cumpriu tudo em um Senhor Jesus. No Senhor Jesus. O pagamento que a lei exigia, Jesus pagou. Ele gerou a jurisprudência, aonde passamos a ter um rei que nós não tínhamos um rei. Adão estava sendo vencido e o príncipe deste mundo era Satanás. E logo ele mandava no mundo. Agora o rei é o Senhor Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. O principado estava sobre ele, ou seja, o príncipe veio para enfrentar outro príncipe. O valente veio para enfrentar outro valente. Jesus é a primícia dos mortos, o primeiro a ressuscitar. Ele, quando há um ato jurídico aqui no mundo, ou seja, se o juiz dá o direito a uma pessoa, tem que dar a todos. Ou seja, aí é onde nasce uma chamada jurisprudência. Se um teve o direito, todos vão ter. Então, se há um julgamento no STF sobre um determinado assunto, e lá o STF, o Superior Tribunal Federal, o ministro ou seja, os ministros derem razão a um caso, todos os casos semelhantes já estão automaticamente sobre essa jurisprudência. Jesus é a primícia entre os mortos. Jesus é o rei. O domínio e o poder que Adão perdeu, voltou para o Senhor Jesus, o segundo Adão. Ele disse, todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. E ele vai fazer nova todas as coisas. Mas o sistema continuou o mesmo. Por quê? Jesus não morreu? Por que não mudou? O mundo mudou, realmente mudou muita coisa. Mas não se coloca remendo novo em pano velho. Jesus, o Rei dos Reis, irá fazer nova todas as coisas. Ele irá fazer nova todas as coisas. Aí não haverá remendo novo em pano velho. Maravilha, né? Então, Jesus Cristo, depois da sua morte e ressurreição, ele agora, eu vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmos. E vos levarei para onde eu estiver, vós estejais também. Isso é maravilhoso. Jesus ganhou o direito, o segundo Adão retornou. Essa jurisprudência tem um tempo para se estabelecer definitivamente. Então existe um tempo. Houve um tempo para que o segundo Adão viesse, não houve um tempo? Então haverá outro tempo para que esse sistema antigo, onde o bem e o mal se degradiam neste mundo, caia definitivamente, vai ter que cair definitivamente. E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus que é Deus, irá dominar em um novo céu, em uma nova terra sobre todos. Então a lei será definitiva, mas para que esta lei seja definitiva, há um tempo. Jesus vai fazer um mundo, um novo sistema, um novo planeta para nós. Existem centenas de leis nesse tribunal STF dos céus, independente do nosso querer, né? E cada ato que nós fazemos é um ato jurídico, analisado por esse STF, Superior Tribunal Federal dos Céus. Esse tribunal é imparcial, as leis são imparciais, ela recai sobre bons e maus, desde que ela seja descumprida. As leis de Deus são vivas como uma pessoa, e elas executam aquelas pessoas que não obedecem às leis. Então a lei tudo, a lei é a coisa harmônica. As pessoas pensam que a lei é algo terrível, algo mau. Não, a lei, ela protege o direito das pessoas, de anjos, o direito do divino. Anjos e demônios, homens e feras devem obedecer. Até as maldições obedecem uma lei. Ou elas têm lei. Por exemplo, porque Deus não deixou de colocar a serpente na arca de Noé? Por quê? Porque a serpente tem direito. Se Deus não tivesse colocado a serpente na arca de Noé, que sorte!
a gente não teria serpentes no mundo. Quantas pessoas não seriam beneficiadas com isso? Mas a serpente, como um animal criado por Deus, tem direitos de existir. Então a lei favorece a serpente. A lei favoreceu Satanás muito tempo. E ainda o favorece por causa do tempo do estabelecimento do reino de Cristo final. Todo mundo está dizendo, o reino de Cristo é a mesma coisa. No passado, no Velho Testamento, se dizia, Jesus vai vir, o Messias virá, o Messias vai vir, estou matando um cordeiro porque representa o Messias. Agora que o Messias já veio, estamos dizendo, ele virá novamente e vai fazer nova todas as coisas, vai fazer novo céu, nova terra, vamos morar em outro lugar maravilhoso, tal. Então é a mesma coisa. Vivemos afogados em leis,